Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco, sexta-feira, 8 de abril, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel, a produção é de Bárbara Freira Santos, a direção é de Jamal Tigre, realização e som de Andy. Esta semana, a nossa convidada no Saúde em Foco é Otília Tualufo, presidente da Associação de Parteiras de Moçambique. O tema de conversa é o papel das enfermeiras e parteiras na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Foi ontem, 7 de abril, que foi também Dia da Mulher Moçambicana. Vamos também ter reportagens sobre profissionais de saúde que muitas vezes parecem invisíveis. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos para já as notícias neste 8 de abril de 2022. O Senado dos Estados Unidos confirmou a juíza Ketanji Brown Jackson para o Tribunal Supremo na quinta-feira por uma votação de 53 a 47. 3 republicanos votaram com todos os democratas para tornar Jackson a primeira juíza afro-americana no mais alto tribunal do país. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que infligir atrocidades na Ucrânia fazia parte do plano de jogo desde o início da Rússia. Blinken falou na quinta-feira após uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO e da Ucrânia em Bruxelas. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, testou positivo para a Covid-19. A legisladora de 82 anos de idade e da Califórnia, que é a segunda na linha de sucessão à presidência, depois da vice-presidente Kamala Harris, está vacinada e também teve a vacina de reforço e atualmente está assintomática, disse o seu porta-voz. Um dos 2 homens presos na quarta-feira aqui em Washington por supostamente se passar por um oficial de segurança federal e ter acesso ao serviço secreto que protege o presidente Joe Biden, alegou ligações com a inteligência paquistanesa, disse um procurador federal a um juiz na quinta-feira. Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Depois das notícias, vamos agora à reportagem. O atendimento hospitalar é levado a cabo por vários profissionais, alguns muito falados, outros nem por isso. Fomos até o Hospital Central de Maputo, em Moçambique, para conhecer o trabalho de alguns destes profissionais que são invisíveis para muitos, mas que têm um papel fundamental na estrutura de atendimento à saúde. Pouco se fala da profissão dela, mas é importante para a recuperação dos pacientes. Cacilda trabalha no hospital há 24 anos. Iniciou como agente de serviço e há 10 anos passou a ocupar a posição de copeira, sendo uma das responsáveis pela alimentação dos pacientes internados na enfermaria de cirurgia do Hospital Central de Maputo. Primeira coisa, quando eu chego no quarto, eu digo bom dia, senhora, se são, é o quarto das senhoras, se são homens, bom dia, meus senhores. Eu estou aqui para dar chá. E eles ficam muito felizes por me ver, começam a dizer que muito obrigado, mãe, que chegaste, porque já estávamos com fome. E durante a noite tomamos comprimido, na verdade estávamos a precisar. E eu começo a dar meu mata-bicho. Nessa área onde servir ao paciente é a missão principal, Cacilda afirma que o amor pelo trabalho e dedicação são importantes para ter sucesso. Apesar de ser uma profissão de que pouco se fala e exigir muita paciência, Cacilda sente-se feliz e orgulhosa do seu trabalho e deixa uma mensagem aos colegas. Eu agradeço muito por estar aqui, né? Tem muita gente que não tem emprego. Mensagem que eu deixo para colega é de devemos trabalhar em conjunto, com carinho e amor, para nossos doentes voltarem para casa, melhorarem e voltar para casa o mais rápido possível. Ainda nos corredores do Departamento de Cirurgia do Hospital Central de Maputo, encontramos o Sr. Moisés, conhecido como o Rei da Boa Disposição. Ele relata que os seus dias começam cedo. Devido a questões de transporte, eu acordo às 4h20, me preparo, tomo banho, então subo o transporte, chego ao máximo todos os dias aqui às 6, ou um pouco antes das 6. Então, quando chego, espero a colheita de sangue e mando ao laboratório central. Depois volto,
Quando se faz entrega de serviço, começa o meu expediente, ele mandar o processo para as enfermarias, para fazer interconsultas. Devo doenças para fazer raio-x, doenças para fazer exames das enfermarias e mais. Do departamento de cirurgia, fomos até a unidade de terapia para conversar com uma profissional que trabalha mesmo com a fala. Adélia Maci faz parte do primeiro grupo de terapeutas de fala formados em Moçambique. Então, a terapia da fala ou o terapeuta da fala é aquele indivíduo que vai ajudar a pessoa que perdeu, não é, a sua capacidade de comunicar a encontrar formas de comunicar. Seja através da oralidade, seja através da escrita, seja através de outras maneiras alternativas ou aumentativas da comunicação. A área dela é pouco conhecida e no Sistema Nacional de Saúde, profissionais como ela só podem ser encontrados nos hospitais provinciais e centrais. Poder ajudar as pessoas a se comunicarem e expressarem suas emoções é o que move a Adélia a dar o melhor de si todos os dias. A comunicação é que move o mundo, não é? Todos nós precisamos comunicar de qualquer forma. O terapeuta da fala sente-se orgulhoso porque devolve, de certa forma, alguma maneira da pessoa comunicar. Adélia e Cacilda Moisés são apenas uma amostra dos vários profissionais de saúde pouco falados, mas com grande importância, tal como os restantes setores da saúde. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambi. Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Utentes são tomenses reconhecem o esforço dos profissionais de saúde em ambiente de carência de equipamentos, materiais e medicamentos no Sistema Nacional de Saúde do Arquipélago, mas criticam o mau atendimento nos hospitais e alertam para a adoção de medidas urgentes com vista à melhoria dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe. Nas ruas de São Tomé e Príncipe, a Voz da América registrou mensagens de encorajamento aos profissionais do Sistema Nacional de Saúde por ocasião de mais um Dia Mundial da Saúde. A nossa realidade é feita de dificuldades. Sabe-se que o hospital não tem todas as condições necessárias para poder acolher e socorrer todas as vidas que se põem em risco, mas eu, ao mesmo tempo, venho dizer que é muita coragem também ser médico em São Tomé pelas dificuldades que o nosso país enfrenta. O nosso hospital, eu frequentei poucas vezes e peço a Deus também para que tenha saúde suficiente para não poder frequentar o hospital. Eu acho que são aspectos que, por esse caso, parabenizo os médicos pela coragem que têm. Mas também não faltaram críticas aos médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Alguns médicos, embora são profissionais, mas nem todos exercem com zelo as suas profissões. Portanto, eu acho que essa data seria uma data de reflexão para os médicos, assim como o Ministério da Saúde, a comissão dos médicos, para saber realmente o que acham que é para o melhor para a saúde da população. Nós vemos que alguns médicos, perante a sua profissão, não exercem aquilo que os doentes, os utentes da saúde espera do seu profissionalismo. Por isso que esta data é uma data que os médicos deveriam pensar, refletir o futuro da saúde da população. Há muito comentário que falam mal de médico, mas também médico também não é culpado por tantas coisas que estão acontecendo em São Tomé, porque há, em termos de várias tecnologias avançadas para a saúde que São Tomé não tem, que não é culpa do médico, mas eles têm estado a fazer muita coisa para a nossa saúde. Apelos com vista à melhoria dos serviços de saúde em São Tomé e Príncipe também foram deixados pelos utentes. Eu faço também um apelo aos governantes do país, sendo que são vidas que estão em causa, para ter um bom consenso com a saúde santomense e com a realidade do nosso hospital e com a realidade da saúde, que deve ser, como é que eu hei de dizer, deve ser eleita, estar em primeiro lugar. Eu tenho grandes elogios também a fazer, porque já fui uma pessoa que teve acidentes, fui muito bem tratado, por acaso, a atenção não faltou-me, mas vi que nossos hospitais têm o mesmo problema de materiais para que os médicos possam trabalhar perfeitamente e aplicar as suas perfeições e o que aprenderam melhor. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Neste Saúde em Foco, já estivemos em Moçambique e São Tomé. Em Moçambique estivemos em Maputo, voltamos agora, vamos a Nampula. Em cada 2 meninas em Moçambique, uma casa antes de completar os 18 anos. Estes dados colocam aquele país na 10ª posição no mundo entre aqueles cujas meninas casam cedo e, consequentemente, engravidam de forma precoce, situação que gera problemas de saúde, principalmente a fístula obstétrica nas adolescentes e jovens. Moçambique tem uma das maiores taxas de casamentos prematuros. A nível do mundo, ocupa a 10ª posição. Dados do governo indicam que 48% de mulheres entre 20 a 24 anos casaram antes dos 18 anos e 14% antes dos 15. A província de Nampula, a mais populosa do país, é apontada por vários estudos de organizações nacionais e estrangeiras como que tem a taxa mais elevada de casamentos prematuros. Há cerca de 35 mil raparigas casadas antes de 15 anos e 130 mil casadas antes dos 18. Margarida Giambi, da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, que trabalha para o empoderamento da rapariga e mulher jovem, protegendo os seus direitos sexuais e reprodutivos, diz que os dados do país mostram que há contínua violação dos direitos da rapariga. E é por isso que nós, nas nossas intervenções, trabalhamos muito com a rapariga. Sentimos que ela muitas vezes é a mais prejudicada. A maior parte das reuniões prematuras decorrem com pessoas muito mais velhas, pessoas que na realidade deveriam proteger. Muitas vezes nós vemos as reuniões prematuras sendo algo que é incentivado até pelos familiares. Os hábitos culturais, a pobreza e a desigualdade na educação de meninas e meninos estão entre os principais motivos que levam as famílias a entregarem suas filhas menores ao casamento. Minha mãe me deixou a morrer com 10 anos. Então começou a viver com minha avó lá em Ribaue, porque na minha terra é lá em Ribaue. Aquele minha avó viveu com ele, começou a me falar já cresceste, casar, eu a negar. E sempre aquele me insultava, eu casei com 17 anos sem querer. Minha tia tinha um amigo estrangeiro. Ele sempre vinha para lá, conversava. Então não sei o que eles decidiram, eu só sei que minha tia um dia disse, tu tens que te casar. Ela me explicou quem era a pessoa e eu não queria, não gostava da pessoa. E não me sentia preparada para fazer aquilo, mas como eu não tinha condições e não tinha como, eu fui obrigada a ir para o lar. Na altura eu tinha 17 anos. Estando lá, eu passei por muita coisa. Tinha que acordar cedo, até mesmo comer o que eu não podia, pela nossa diferença. Uma das coisas que mais me doía é que eu não tinha apoio. Minha própria família fazia isso. Entretanto, grande parte dos casamentos prematuros estão relacionados à gravidez precoce, porque logo que casam, as meninas engravidam numa fase em que o corpo não está preparado para ter filhos, o que gera uma série de complicações para a sua saúde. Quando fiquei grávida e chegou o dia de parto, fui ao hospital. Mas depois de ter meu bebê, sofri muito. Tive dores e hemorragia, o que me fez ir novamente ao hospital. Uma das complicações de parto mais frequentes para as adolescentes que se casam cedo e engravidam precocemente em Moçambique é a fístula obstétrica, que constitui uma das preocupações da Organização Coalizão da Juventude Moçambicana, que, entre várias ações de combate, tem resgatado as meninas em uniões prematuras. Tem também aquilo que nós chamamos de fístula obstétrica, que é uma lesão grave que acontece por causa de parto arrastado, parto não atendido. Muitas vezes o que nós percebemos, os dados também indicam que só 13% das mulheres que sofrem complicações obstétricas é que têm o atendimento devido no nosso país. Isto de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População. Dados do Ministério de Saúde em Moçambique estima que todos os anos ocorrem cerca de 2.000 fístulas obstétricas. E desde 2010, os números têm vindo a crescer em adolescentes e mulheres jovens. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe. Obrigado a Dina Sualé, reportando a partir de Nampula, em Moçambique, a situação da fístula obstétrica.
uma consequência dos casamentos prematuros. Também pode mandar a sua opinião aqui na Voz da América através do Facebook ou do YouTube. Qual é que é a sua opinião sobre esta situação de meninas que são forçadas a casar? O Saúde em Foco vai continuar. Um estudo do Banco Mundial concluiu que a África do Sul é o país mais desigual do mundo, com as mulheres negras mais duramente atingidas pelo desemprego e também pela violência baseada no género, ambos agravados pela pandemia da Covid-19. Analistas dizem que a culpa é do apartheid e da má governação. Grupos de ajuda comunitária como o Phenomenal Women, Mulheres Fenomenais, estão a trabalhar para resolver estas questões. As consequências da desigualdade estão a fazer sentir todos os dias na comunidade historicamente negra do Soweto. O grupo sem fins lucrativos Mulheres Fenomenais, que apoia vítimas da violência baseada no género, deveria ter aberto este espaço de escritórios há quase um ano, mas foi destruído por vândalos. Os organizadores dizem que é outro efeito secundário do elevado desemprego, do aumento do consumo de drogas e da criminalidade. Griselda George Schwartz preside a organização. As pessoas lutam diariamente só para sobreviver, só para pôr um prato de comida na mesa. Portanto, é desemprego, não há oportunidades de emprego. É aí que a nossa organização joga um enorme papel, porque se a mulher está desempregada, o marido vai trabalhar, ele sente que é ele que traz o dinheiro e se coloca numa posição muito vulnerável. As Mulheres Fenomenais expandiram o seu trabalho para além da violência baseada no género. Este núcleo destinava-se a oferecer formação de competências e uma biblioteca comunitária e atuar como base para os seus programas de dispensa de alimentos. Está também a colaborar com programas agrícolas comunitários para criar empregos para os jovens. A ideia é quebrar o ciclo de violência e pobreza com oportunidades. Makuzine Ndlovu é um dos voluntários. Ninguém consegue um emprego. Temos vindo a candidatar-nos aqui, mas ninguém consegue um emprego. Por isso, decidimos, na verdade, vamos virar-nos para a agricultura. Para alguém da minha idade, o pior cenário é alguém que se vira apenas para o gangsterismo. Porque SU, deixem-me dizer, num lugar como este, essa é a saída mais fácil. A questão remonta a gerações. O Banco Mundial descobriu que a história da segregação racial do país continua a deixar os negros africanos em desvantagem económica. Pierre Lapazzi, do Banco Mundial. Isto significa que há crianças que estão em desvantagem desde o nascimento e nunca irão atingir o seu pleno potencial. E se elas não atingirem todo o seu potencial, então o país não atinge todo o seu potencial. Uma melhor educação e uma propriedade fundiária mais equitativa estão entre as soluções. O país já tem legislação e ação afirmativa que dá prioridade à contratação de grupos historicamente desfavorecidos. Mas alguns peritos dizem que a política foi abusada e permitiu o nepotismo e a corrupção, mantendo a riqueza nas mãos de poucos. Gabriel Cross, do Instituto de Relações Raciais. Já vimos exemplos de mulheres negras especificamente não receberem a promoção por causa de um sistema de cotas que diz que são permitidas 3 mulheres negras, 3 homens negros e uma mulher branca e um homem branco. Tentar obter uma representação do arco-íris em todos os departamentos está a ter efeitos prejudiciais explícitos para as mulheres negras. Penso que há apenas mais provas de que é uma loucura e que devíamos estar a ir por mérito. O Banco Mundial também diz que os programas de tributação e redistribuição da riqueza do governo têm tornado a vida melhor para os mais pobres, mas o fosso está a aumentar. E com o aumento incessante das taxas de desemprego, pais como Griselda Schwartz ficam a pensar se o seu trabalho árduo seria mais frutuoso no estrangeiro. Não posso prometer que o meu filho vai conseguir emprego. Ele não trabalha. Já fez a escola, mas não há oportunidade para ele. Esta é a minha própria experiência pessoal, por isso não sei como é o futuro da África do Sul, mas para mim, pessoalmente, não há nenhum caminho futuro. Não há futuro para os meus filhos. Quer se trate de grandes melhorias a nível interno ou de novas perspectivas no estrangeiro, a desigualdade leva muitos sul-africanos a desejar uma vida melhor. E agora
aquilo de que se fala. A medicina tradicional tem uma forte presença nos cuidados de saúde de vários países e desempenha, de facto, um papel. Mas especialistas advertem que é preciso procurar essas raízes e cascas silvestres para tratar males e maldições, mas também é preciso ter cuidado porque há os riscos associados. O número de pessoas que ainda procura por raízes e cascas silvestres para tratar males de amor, maldições e doenças genéticas e bacterianas retrata a persistente dependência pela busca de soluções na medicina tradicional. Passa ao hospital, depois de toma comprimido, não está a curar aquela doença. Costuma vir aqui. A par das farmácias convencionais, numerosas barracas, algumas improvisadas em passeios e vendedores ambulantes fornecem variedade de raízes e plantas medicinais raras em esquina de Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica. Quando vir pessoa dizer isso, nós costumamos dizer, leva esse medicamento, vai em casa, chega em casa, lava pouco, depois mergulha na garrafa, toma durante 7 dias, cumprir esse medicamento. Ele vai cumprir. Tomar esse medicamento, acabar, vir levar mais outro. Tomar mais e acabar, até acabar aquela doença dele. Às vezes temos reuniões com o próprio saúde, enfermeiro, que nos costumam dizer, olha, nem aqui na saúde, outras pessoas que vêm aqui com umas doenças assim, graves, que nós conhecemos, que então, na parte de medicina tradicional, conseguem, então, vão para lá. Muitos que nós curamos. Um estudo de 2015 da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga universidade pública do país, avança que 15% do total dos recursos genéticos vegetais, estimados em 5.500 espécies de plantas, são usados pelas comunidades rurais e urbanos para fins medicinais e são cruciais para o cuidado de saúde primário. Não há diferença entre os medicamentos convencionais e raízes tradicionais. Uns são curados aqui, outros são curados nos hospitais da mesma doença. Geralmente as pessoas não nos trazem receitas médicas passadas nos hospitais para entregarmos raízes equivalentes. Nós só damos as raízes consoante o nosso diagnóstico. Nas celebrações do Dia Mundial de Saúde, este ano sob o lema Nosso Planeta, Nossa Saúde, as autoridades sanitárias marcam o peso da medicina tradicional nos cuidados de saúde básicos e traçam os desafios para o acesso universal da medicina convencional. Nós não podemos negar uma experiência ancestral como esta. Portanto, nós reconhecemos que estas pessoas da medicina tradicional, os curandeiros e toda essa gente, é importante para que a nossa população se sinta bem naquilo que é a luta contra a doença. Nós temos registrado na nossa edição provincial 593 praticantes de medicina tradicional. Nós acreditamos que eles têm uma experiência para tratar algumas questões. Agora, o que nós estamos a chamar a atenção é que devem reconhecer o seu limite, porque há questões que o médico tradicional, por mais que queira fazer, penso que vai ser impossível, como transfundir sangue, por exemplo. Não acredito que ele consiga encontrar alguma fórmula para fazer isto. Se existe, bom, ele não tem conhecimento. Então ele tem que reconhecer que esta situação ele não vai conseguir resolver. Da mesma maneira também tem que reconhecer, quando existir uma doença, como uma criança que tem asma, ou que tem problemas respiratórios, ou uma tuberculose, que são doenças que foram estudadas o suficiente e que têm tratamento fácil cá. Ele tem que reconhecer que esse doente já não é do fórum dele, tem que mandar para nós, porque somos as pessoas que somos pessoas que estamos formados para resolver essa situação. A melhoria das condições de trabalho das unidades sanitárias ainda é um dos principais desafios dos profissionais do Centro de Saúde do bairro Cangambo, na província angolana de Malange. Isaías Soares. A melhoria no atendimento da saúde dos pacientes e devolver o alívio da dor que os afligem são alguns dos desafios dos profissionais do Centro de Saúde do bairro Cangambo, na província angolana de Malange. Um desafio para toda a região do país. O déficit de medicamentos, de material gastáveis, laboratório de análises clínicas, ambulância e a sua localização geográfica
num curso de águas fluviais, juntam-se à batalha dos homens e mulheres que têm a missão de salvar vidas num bairro da cidade. Vemos pela estrutura, não é? Geograficamente onde está localizado, é muito próximo de uma estrada com tanta poeira. As paredes, como se vê, recebem a poeira de fora. Mesmo com o dinamismo das senhoras empregadas de limpeza que fazem aqui, mas infelizmente temos sempre, constantemente, a unidade empoeirada. Na penetração da unidade sanitária havia um declive e as águas da rua, quando chovesse, penetravam pelo quintal e inundavam o quintal, que chegassem às vezes, em algum momento, pararmos mesmo as atividades em 24 horas ou mais, para esperar a limpeza da unidade. No que toca aos medicamentos, nós já estamos, se calhar, há dois meses, se a memória não me atrasou, que não recebemos kits, porque anteriormente recebíamos os kits e os kits facilitavam no tratamento das doenças correntes das comunidades. Nessa altura, nós temos muita falta de medicamento, quase de tudo um pouco não temos. É triste, né? Porque o nosso dever, nosso desejo é que quando o paciente vem aqui, já que nos procurou, saia daqui com todas as necessidades supridas. E quando não temos como ajudar, dói, é triste, porque não fizemos com tanta satisfação como gostaríamos. O Centro de Saúde do bairro Cangambo atende diariamente entre 100 a 120 pacientes com inúmeras patologias, com realce a malária, que não tem medicamentos, e as do Fórum do Sistema Digestivo. Mais de 10 mil pacientes foram consultados entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Para ultrapassarmos esse desafio, justamente nós temos tido palestras com os nossos pacientes. Antes preparamos os pacientes psicologicamente, preparamos-los e mostramos as dificuldades que temos em questões de fármacos. Aquilo que temos, demos aos pacientes, e o que não tem o centro, então a família colabora. Nessa altura, é a comparticipação da família. O único médico participa de uma greve da classe retomada em março deste ano. 25 enfermeiros, dos quais 2 licenciados, 3 funcionários administrativos e uma farmacêutica, garantem os serviços da unidade de saúde da periferia. Os desafios são de conhecimento dos utentes. O centro não tem laboratório de análises clínicos. Temos tido testes rápidos da malária, o vulgo para-cheque. Quando este acontece, então testamos e, se o paciente é diagnosticado, logo é prescrito o antipalúdico, o paciente vai tomando, e se a farmácia tiver, naquela altura também dá, e se não tiver, dá o analgésico ou então o desparasitante que aí tem. E os restantes fármacos, a família colabora adquirindo em farmácias públicas existentes no mercado local. Adriano Chiosa e outros profissionais dizem que na arte não há apenas desafios. Há sempre boa interligação entre o paciente e o técnico. Aliás, o nosso tratamento não é só com medicamentos. O enfermeiro não trata só com medicamentos. O enfermeiro trata o paciente primeiro de forma psicológica. Desde a recepção, na anamnese que vai tendo com o paciente, vai sensibilizando o paciente, vai dando uma educação sanitária. Então, isso tudo faz parte do tratamento. O que é que eu já conquistei? Conquistei a aceitação do público, não é? Público que, pelo menos, vem a mim procurar os meus serviços e saem de mim, às vezes, e voltam com um elogio. Sim, elogiando de que o que eu lhe fez bem, então vem agradecer e às vezes passamos a rua e nos apontam o dedo. Não, esse enfermeiro sim, é bom. Aprendi muito, já tive formações de farmácia, fiz bons amigos, bons colegas de trabalho, bons amigos que agora estamos como que uma família. Isaías Torres para a Voz da América. Voz da América. Voz da América.
América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Olá, amigo internauta, este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022, falamos sobre enfermeiras e parteiras com Otília Tualufo, presidente da Associação Moçambicana de Parteiras. Hoje, tal como dizia, é 8 de abril, ontem foi 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. E vamos para já a nossa conversa com a enfermeira Otília Tualufo, que é presidente da Associação de Parteiras de Moçambique. Para já, para começar, parabéns pelo Dia Mundial da Saúde e também pelo Dia da Mulher Moçambicana. Boa noite, muito obrigada pelo convite a participar neste evento. Dizer que passamos o nosso Dia Mundial de Saúde e, ao mesmo tempo, comemoramos no Dia da Mulher, dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, com várias atividades e elogios à mulher moçambicana. Enfermeira Otília, falemos agora, depois da festa que foi ontem, a festa continua de facto, falemos agora da Associação de Parteiras. O que é a Associação de Parteiras? O que é que provocou a sua criação? A Associação de Parteiras de Moçambique é um órgão constituído por enfermeiras de saúde materno-infantil e saúde materna, que fazem parte, são profissionais que fazem parte do Sistema Nacional de Saúde, assim como aquelas que estão fora do sistema e as reformadas, e que prestam cuidados à saúde sexual e reprodutiva. A criação desta associação, o objetivo central foi de poder alavancar aquilo que é as atividades ou a função de enfermagem da enfermeira parteira em Moçambique. É um grande desafio para nós, olhando para aquilo que é a nossa taxa de natalidade, e precisamos muito desta enfermeira parteira para poder trabalhar na área de saúde da mulher e da criança. Diz uma coisa, enfermeira Otília, no geral, qual é que é a situação das parteiras? Os vossos direitos, neste caso, são respeitados? Bom, diria que os nossos direitos são respeitados, não na totalidade. Ainda é um desafio para aquilo que é termos é um desafio para termos todos os direitos que vêm no Estatuto do Funcionário do Estado, não é? Porque somos funcionários da função pública. Então, primeiro é olhar para aquilo que é rácio, utente e para o provedor de saúde, que é para a enfermeira. É um grande desafio, porque ainda temos poucas enfermeiras e há muita demanda, o que sufoca o trabalho da enfermeira, a oferta dos cuidados de saúde da enfermeira para consultantes, porque a demanda é muita e não consegue oferecer aquela assistência com qualidade. E as condições do trabalho também é um outro desafio, porque não temos assim aquelas condições de trabalho que gostaríamos de ter a nível das unidades sanitárias. E a habitação também é um outro problema, porque temos enfermeiras que são colocadas fora das suas províncias, fora das províncias de onde elas são nativas, e dificilmente têm uma habitação condigna para poderem viver e trabalhar. E isso Tirando afeta... o problema do salário, mas também
o salário contribui, também é uma insatisfação, mas são grandes desafios. Ainda temos algumas lacunas em relação àquilo que são a oferta dos direitos. Diz uma coisa, esta questão de elas serem transferidas ou trabalharem fora das suas habituais zonas de habitação também podem criar alguns problemas no seu desempenho, não é verdade? Sim, cria problemas no seu desempenho, porque ao ir, se é transferida para mais ou menos um distrito, e chega lá, muitas das vezes a enfermeira não consegue ter uma habitação onde ela viva sozinha. Tem que partilhar a residência com outros profissionais de saúde, o que não tem a sua privacidade. Isso é complicado. A associação está baseada em Maputo, onde a enfermeira Otília vive. Como é que vocês conseguem defender os direitos das parteiras que estão, por exemplo, distante em Mandimba ou em Mapinhano ou mesmo em Esqualaquala? Bom, a organização está sediada em Maputo, sim, mas nós ainda temos enormes dificuldades, porque não temos, a nível das províncias, algumas províncias, ainda não conseguimos criar as delegações provinciais, mas sim temos aquilo que são os nossos pontos focais em cada província. Então, os problemas que as enfermeiras parteiras têm nas províncias canalizam aos pontos focais. E juntos com a Associação dos Enfermeiros e a Ordem dos Enfermeiros, porque trabalhamos em conjunto e tentamos resolver algumas questões que são do nosso alcance. Enfermeira Otília, o vosso trabalho é sensível, já falou das dificuldades, queria que elaborasse mais. Sente que tem todas as condições para trabalhar e como é que lidam no dia a dia com as dificuldades que vocês enfrentam? Tem a sobrecarga e também tem o stress, não tem as melhores condições de habitação. Como é que vocês lidam e como é que vocês, a associação, ajudam as colegas e outros que trabalham na área de enfermagem nos partos? Bom, neste preciso momento, o que a associação tem feito é ajudar as colegas no sentido de capacitações em serviço, porque existem várias dificuldades em relação às colegas que são recém-formadas e algumas que já estão dentro do sistema há bastante tempo, mas que trabalham muito longe da cidade. Então, às vezes ficam desatualizadas. Nós formamos grupos para capacitações em serviço, para que esta enfermeira esteja atualizada para oferecer os serviços. E organizando seminários. Em relação a outro componente, a outra ajuda que temos feito, é que toda aquela enfermeira que tiver alguma dificuldade tem que apresentar ao seu ponto focal da província e assim como do distrito para poder se fazer chegar a preocupação a nível da associação. A associação não trabalha de forma isolada, trabalhamos também com a Fórum Mulher, que é uma organização que agrega várias organizações femininas, então tem nos ajudado também naquilo que é as dificuldades que a enfermeira enfrenta para poder melhorar aquilo que é o seu desempenho. O vosso trabalho é importante, é sensível, vocês recebem mais elogios ou recebem mais críticas, enfermeira Otília? Para dizer a verdade, poucos elogios nós recebemos. Recebemos muitas críticas, principalmente na área da maternidade. É onde nós temos recebido muitas críticas nas redes sociais,
de mau desempenho, mal atendimento e cobranças ilícitas. Nós não negamos isso, mas não são todas as enfermeiras, todas as parteiras que praticam. O que nós pedimos à sociedade é que esse mau atendimento, essas cobranças ilícitas, nos ajudasse a fazer a denúncia. Porque só o dizer que estamos a ser mal atendidas, porque a enfermeira atendeu mal, mas ao mesmo tempo não consegue identificar quem foi essa enfermeira, a que horas é que isso aconteceu. Nós, como associação, nos torna difícil, porque a nossa luta também é trazer a imagem da enfermeira parteira como aquela enfermeira amiga da sociedade, onde a sociedade lhe possa aproximar. Porque, afinal de contas, quem é a pessoa que cobra? Quem é a pessoa que maltrata? Quem é essa enfermeira que não tem zelo pela profissão? Saiu da comunidade. A enfermeira sai da comunidade, a enfermeira é da comunidade e a enfermeira foi formada não para atender mal. Então, nós gostaríamos e pedimos e apelamos na sociedade para poder identificar as enfermeiras que oferecem os maus serviços. E aproximamos-nos também, trabalhar com as parteiras tradicionais, porque as parteiras tradicionais têm mais contato direto com a comunidade, elas possam nos ajudar a identificar quem são essas enfermeiras que também desempenham mal as suas funções na unidade sanitária, porque a parteira tradicional acompanha a mulher grávida até a maternidade. Então, ela também pode nos ajudar, assim como os líderes comunitários. Pedimos também que eles possam nos ajudar em fazer a divulgação das pessoas, das unidades sanitárias em que ocorre o mau atendimento. Falou aqui... Então, as críticas não nos deixam à vontade. Falou aqui de um aspecto interessante, o trabalho com as parteiras tradicionais, com os líderes comunitários. As parteiras tradicionais conseguem chegar onde vocês não chegam. A formação delas também é importante. Sim, a formação é importante, só que nós não formamos a parteira tradicional para atender o parto na comunidade, mas para trazer a mulher grávida da comunidade para o parto institucional, onde possa garantir um parto seguro e o recém-nascido saudável. Então, nós treinamos a parteira tradicional para conhecer os fatores de risco que a mulher corre quando realiza um parto fora da maternidade. Então, ela conhecendo esses fatores de risco, ela vai poder nos ajudar em trazer a mulher cedo possível à unidade sanitária para reduzir a mortalidade materna. Uma vez estive em Mussurize, Sussundenga, na província de Manica, ali tudo fica distante e ali também as escolas ficam distantes, os hospitais ficam distantes. Havia aquela iniciativa de Casa Mãe Espera, mas que as pessoas não iam, que também ficava distante. O vosso trabalho complica-se com isto tudo? Sim, o nosso trabalho complica-se com isso tudo. Mas o importante ali, para que as mulheres possam chegar à Casa de Mãe Espera, tem que se fazer um trabalho de divulgação muito forte, trabalhar muito com os líderes comunitários, porque a nossa comunidade tem alguém que ouve, tem alguém que respeita a voz dessa pessoa, que na comunidade é respeitada, é ouvida. É essa pessoa que nós temos que trabalhar, que trabalhamos com ele, para poder sensibilizar que a população use a Casa de Mãe Espera. Porque o risco de fazer o parto em casa é muito maior e nos aumenta a mortalidade materna e neonatal. Então, para nós podermos reduzir o número de mortalidade materna, o grande desafio é que essa mulher consiga chegar à unidade sanitária no último trimestre da gravidez e esperar o parto seguro na unidade sanitária, para garantir um parto seguro e o recém-nascido saudável.
Sabemos que as distâncias são maiores, mas é preciso um trabalho de sensibilização para que a mulher gestante chegue à maternidade e saia da maternidade depois de ter tido o seu parto institucional e com um método de planeamento familiar e para casa, para que não tenha uma gravidez indesejada antes deste bebê crescer. Enfermeira Otília, um dos problemas que Moçambique enfrenta, aliás, vimos uma reportagem que veio de Nampula com a Dina Soalehe, é esta questão dos casamentos forçados. As meninas são, digamos assim, vendidas pelos seus familiares a homens mais velhos e vocês têm que lidar com esta situação que provoca a fístula e também provoca o facto de essa menina não continuar a estudar e as oportunidades todas ficarem reduzidas. Vocês trabalham com as comunidades para evitar isto e de que forma? Nós trabalhamos com as comunidades, assim trabalhamos também com adolescentes jovens. Adolescentes jovens nas escolas, adolescentes jovens fora da escola e alguns grupos dos adolescentes, de jovens de várias organizações juvenis, para poder fazer a divulgação dos métodos que adiam a gravidez. É um grande desafio também porque quando nós implementamos, quando nós fazemos a divulgação dos métodos, a primeira percepção da comunidade é estamos a ensinar o adolescente jovem para iniciar o sexo cedo. Mas não é isso que nós queremos fazer chegar lá, não é essa a mensagem. A mensagem é que o adolescente jovem saiba que existe métodos contraceptivos para poder evitar a gravidez precoce. Agora, em relação aos casamentos prematuros, porque esses adolescentes jovens que acabam tendo uma gravidez precoce foram forçadas a ir ao lar. Ir ao lar é igual a fazer não procriar. Então, trabalhamos dentro das organizações da For Mulher, tem a organização que está a trabalhar para uniões prematuras e nós vamos com os métodos contraceptivos. Enquanto a nossa colega fala das uniões prematuras, nós estamos a introduzir os métodos contraceptivos, que o adolescente jovem saiba que existem métodos para adiar a gravidez, onde encontrar esses métodos, como é que funcionam esses métodos e por que tem que usar os métodos. Então, este é o grande desafio, são as atividades que nós temos feito a nível da comunidade com os adolescentes e jovens. Claro que não é fácil encontrar todos os adolescentes, não é fácil os adolescentes aderirem, porque outros têm medo de chegar em casa com mais ou menos com um preservativo, chegar em casa com uma pílula, uma menina de 15 anos, 16, está aí com pílula, está com um preservativo. Então, há choques também em questões culturais, tradicionais, crenças, mas nós estamos a fazer a divulgação e trabalhar muito com adolescentes jovens onde eles estiverem, tanto nas escolas, assim como na comunidade e nos grupos juvenis. Daqui a pouco. E também achamos melhor não só trabalhar com adolescente, agora, a nível da cidade de Maputo, achamos melhor trabalhar com o educador do adolescente, com o pai do adolescente, os pais encarregados de educação do adolescente. Porque eu posso falar com o adolescente aqui e mover, mas em casa tem uma outra política. Então, achamos melhor, por que não falar com o adolescente e depois falar com o cuidador? Porque o cuidador também vamos fazer perceber a ele ou a ela o quanto é importante que o nosso adolescente, que o seu educando tenha informação suficiente dos métodos de contracepção para evitar as gravidezes indesejadas.
Enfermeira Otília, voltaremos a falar daqui a pouco sobre a sua classe, as enfermeiras parteiras, mas ao dar essa explicação sobre o trabalho que vocês fazem nas comunidades, vejo que trabalha com muita paixão. O que é que levou a enfermeira Otília a seguir a enfermagem e a ser parteira? No tempo que eu fui ao curso, nem escolhi a profissão. Foi em 1982. Eu estava a estudar na escola secundária, nessa altura só se fazia seleção. Então, um grupo ia à educação, outros iam para a saúde. O meu nome, quando saiu, estava escrito curso de saúde materno-infantil. Eu fui me apresentar no Ministério, eu tinha 17 anos, ia completar 17 anos naquele ano mesmo. Eu disse à pessoa que me atendeu, eu disse, olha, eu não gostaria de ir fazer o curso de saúde materno-infantil, mas pelo menos ser enfermeira. Agora, ir fazer saúde materno-infantil, eu não quero. Então, o senhor que me atendeu disse, tá bom, e diz lá o seu nome. Eu disse o nome, ele disse, quando chegares no internato, eu já escrevi o seu nome aqui, onde te chamaram para o curso de enfermagem. Porque ele não quis me explicar que, olha, este é o curso de enfermagem de saúde materno-infantil. Pensou que se explicasse-me assim, talvez era capaz de dizer que não, é melhor eu não ir, está mentindo para mim. E eu fui. Quando cheguei no internato é quando eu fui ver que, afinal de contas, é um curso de enfermagem de saúde materno-infantil, onde eu vou assistir a mulher grávida, assistir o parto, assistir a criança, assistir o adulto. Então, eu gostei do curso, gostei da profissão e gosto, não tenho vergonha de ser enfermeira e eu gosto muito da minha profissão. Tanto que eu continuei os estudos, fui fazer um outro curso, licenciatura, fui fazer um curso de planificação e gestão na área de educação. Quando me perguntaram, enfermeira, assim que concluiu este curso, podemos transferir para a área de gestão, a área de educação? Eu disse, não, eu gosto de atender doente. Eu gosto de salvar vidas. Eu gosto de atender mulher grávida. Deixe-me ali onde estou muito bem satisfeita, porque é um trabalho que eu faço com amor e carinho. Ao longo desses anos que trabalha como enfermeira e parteira, qual foi aquele momento mais crítico e qual foi aquele momento do qual se orgulha mais de ter feito uma coisa que diz, hoje, foi hoje? O momento mais crítico para mim foi quando eu estava a trabalhar na pediatria. Eu trabalhei 10 anos numa enfermaria de pediatria, em Mavalane. Eu disse, olha, o meu trabalho sempre de manhã, quando estivesse de escala, entrava das 7 às 19, eu dizia, Deus, eu quero ir trabalhar, sair até às 19 horas, não quero fechar o olho de ninguém. Eu quero trabalhar, não quero que nenhuma criança morra nas minhas mãos. Esta era a minha oração de cada dia que eu estivesse de serviço. Porque seria muito doloroso para mim. Mas, infelizmente, sempre tem aqueles dias. Então, um dia eu estava a trabalhar, estava uma criança internada, não mostrava estado crítico, o estado geral não satisfatório. Aquela hora da visita, 16 horas, a mãe levanta. Eu até suspeito que talvez a hora da visita os familiares tenham vindo com uma medicação tradicional, deram à criança sem nós nos apercebermos. Penso eu que foi assim. Porque naquela hora da visita, a criança estava bem. Depois de lá para 16 e tal, 17, a mãe vem, diz que a enfermeira, o meu filho não está bem. Era uma criança dos 6 anos. Eu levo a sala de tratamento, a criança diz, eu não estou a ver. E eu comecei a pôr assim os objetos, e eu não estou a ver. Mãe, eu não estou a ver.
Fiz os primeiros socorros, chamei o médico, a criança pura simplesmente perdeu a vida ali, a dizer, eu não estou a ver. Estragou-me todo o dia do meu trabalho, de serviço, né? Porque eu comecei a fazer, a perguntar a mim própria, o que falhou aqui? Mas teve também um momento marcante que salvou. Uhum. Sim. Então foi muito difícil. Agora, o dia de grande satisfação, ainda estando na pediatria, tínhamos o banco de socorros. Deu entrada uma criança dos seus 2 anitos. Então, a criança estava muito grave. Tentaram canalizar a veia lá, não conseguiram. Tal, o médico vem com a criança a correr. Enfermeira Otília, nós já fizemos tudo com este bebê. Nós estamos a conseguir canalizar a veia. Se tu conseguires, enfermeira, eu garanto que eu vou te dar uma caixa de refresco. Eu disse, está bem, doutor. Hoje o bebê, eu puxei a minha cadeira, posicionei. Em menos de 10 minutos, 10 seria muito, canalizei a veia, coloquei o soro, estabilizei a criança ali, depois chamei o doutor, venha lá dar os seus cuidados intensivos. Está aí o soro a correr. Disse, não estou a acreditar, eu sou abençoada, doutor. Está aí. E graças a Deus o bebê sobreviveu. Enfermeira Otília, foi uma grande felicidade de salvar essa criança. Enfermeira Otília, em 30 segundos, o que é que gostaria que a enfermeira parteira tivesse para trabalhar melhor? Bom, para trabalhar melhor, a primeira coisa tem que ter as condições de trabalho. As condições de trabalho é a coisa muito essencial, ter todos os materiais necessários dentro do setor de serviço. Enquanto tiver todo o material necessário pelo qual foi formada, é uma coisa muito boa. Agora, se eu for uma enfermeira, coloco lá e depois tem dificuldade, tem lacuna de falta de material, não vai fazer nada. Enfermeira, Então, enfermeira Otília, tem material suficiente. a enfermeira exige material suficiente para que trabalhe melhor. Foi assim a nossa conversa com a enfermeira Otília Tualufo, que é presidente da Associação de Parteiras de Moçambique. Voltaremos a conversar. Foi assim o Saúde em Foco desta semana, em nome de toda a equipa. Bárbara Ferreira Santos, que produziu, e eu, Amancio Miguel, que a apresentei. Marcamos nova presença na próxima sexta-feira para falar de mais um tópico de saúde aqui na Voz da América, no nosso Saúde em Foco. Um grande abraço, continuo com a programação da Voz da América em www.voaportugues.com. Até para a semana, dentro de instantes, a segunda parte da emissão vespertina de rádio com o Álvaro de Gerandrade. Boa noite.